Olá, é com muito prazer que eu estou aqui de novo com vocês para realizar mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Leda, sou voluntária da Coligação Espírita Progressista e venho aqui para fazer com vocês a leitura de um trecho do Evangelho. Hoje nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ler o capítulo 24 e vamos falar sobre o item número 4. Antes de começarmos, eu só quero convidar vocês para que vocês, além desse evangelho que vocês fazem junto comigo, vocês podem reunir a família de vocês, convidá-los para realizar o evangelho fazendo na casa de vocês. A leitura pode ser abrindo o evangelho ao acaso ou fazendo ele sequencial. Seria uma leitura, seria complementação com uma explicação sobre o trecho lido e fazer prece. Então seria a prece inicial, uma prece de vibrações para as pessoas necessitadas e para o final uma prece final, tá? Então esse evangelho pode ser feito com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus vizinhos, como também você pode fazer sozinho. É bem importante que ele seja feito em voz alta, ainda que você esteja sozinho, tá bom? Então, vamos iniciar com uma prece inicial. Vamos, Senhor, neste momento, agradecendo por estarmos aqui, pedindo a sua ajuda, a ajuda do plano espiritual maior, para que possa estar conosco, possa nos orientar, nos inspirar, abrir os nossos canais de entendimento para que nós possamos compreender a leitura do Evangelho e as explicações. Pedimos ao plano espiritual maior que nos ampare, que esteja sempre conosco e que nos inspire a boa vontade de fazermos leituras edificantes e de orações, pois sabemos que as orações e as leituras edificantes ajudam em muito a nossa vida. Então, vamos pedir a licença para iniciar o Evangelho dessa noite. Que assim seja. Então, vou começar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 4. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado-vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Deste modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra
fora da estação não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Então tá lá no capítulo 19, item número 7. Então, o que Jesus quer dizer quando ele fala sobre colocar a candeia debaixo do alqueire? Então, no Espiritismo, essa parábola de colocar a candeia debaixo do alqueire, ela é interpretada como um convite para a partilha de conhecimentos e da luz espiritual, e não a sua ocultação. O alqueire, neste contexto, ele simboliza qualquer meio de ocultar ou de limitar o alcance do conhecimento, enquanto que a candeia representa a luz da verdade, da sabedoria e do amor divino. Então, o alqueire é uma medida de capacidade para os cereais, e neste contexto ela representa qualquer coisa que possa esconder ou restringir a luz da verdade espiritual. Pode ser o egoísmo, pode ser o orgulho, pode ser a falta de boa vontade, de conhecimento, em compartilhar, né? Não de compartilhar, mas em compartilhar o conhecimento, ou até mesmo a falta de preparo para recebê-lo. Então, muitas vezes nós temos falta de preparo para receber os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus nos falava por parábolas, ele nos fazia entender de acordo com o nosso grau de compreensão que tínhamos naquela época. E o que seria a candeia? A candeia é um pequeno aparelho de iluminação e ele simboliza a luz da revelação divina, o conhecimento dos ensinamentos de Jesus e a capacidade de discernimento espiritual. A parábola é o que nos ensina a luz da verdade, que ela deve ser compartilhada por todos, né? E assim, como uma candeia acesa, ela não deve ser escondida, ela não pode ser escondida. Então, a verdade espiritual, ela não deve ser guardada para nós mesmos, mas ela deve ser utilizada para iluminar o caminho daqueles que querem a iluminação e a evolução espiritual. Então, todo esse desenvolvimento do entendimento, ele vai para quê? Para a prática do bem. É isso que Jesus quer, que nós pratiquemos o bem. E aquele que recebe a luz da verdade, pode ser por estudo, pode ser através de experiências espirituais, pode ser através da mediunidade, tem como responsabilidade de compartilhar com os outros, auxiliando as outras pessoas na nossa jornada. Então, o Espiritismo, como uma doutrina de consolação e de esclarecimento, ele vai buscar justamente levar essa luz a todos, promovendo a transformação moral e intelectual do ser humano. Então, fazendo um resumo, a parábola da candeia, debaixo do alqueire, no contexto espírita, eles nos convida a sermos instrumentos de luz, compartilhando o conhecimento, compartilhando o amor com aqueles que nos cercam, sem permitir que nada nos impeça de iluminar o mundo com a verdade espiritual. Então, além de falarmos sobre essa parábola da candeia, eu venho falar a vocês também que a Coligação Espírita Progressista, ela tem cursos.
E esses cursos são cursos para que a gente possa entender a doutrina espírita. Então, quem tiver interesse, por favor, nos procure, vá até a Coligação Espírita Progressista, na Rua Batuíra 397, e lá você vai perguntar sobre o curso. É só você chegar, tem um curso de terça-feira à noite, quinta à noite, tem também aos sábados, e você vai poder começar imediatamente o curso. Não precisa esperar o próximo ano, tá? Então, quem tiver disposto a adquirir esses conhecimentos para poder compartilhá-los, vá até a Coligação Espírita Progressista. Tenho certeza que vocês serão muito bem acolhidos e poderão compreender e internalizar melhor os ensinamentos. Então, para que a gente tenha um pouco mais de compreensão a respeito deste tema sobre conhecimento, sobre a candeia, sobre a luz do Evangelho, eu vou compartilhar com vocês do livro do Chico Xavier, Pontos e Contos, é o capítulo número 3, tá? Eu não vou lê-lo na íntegra, vou ler as partes que eu acho importante para que a gente tenha o entendimento. Então, o título é As Portas Celestes. Então, um grupo de desencarnados, ele errava nas esferas inferiores. Integravam-no, alguns cristãos de escolas diversas, estranhando a indiferença do céu, onde os anjos e tronos, os arcanjos e os gênios do paraíso, que não se apresentavam para recebê-los. Então, chegaram no céu, não tinha ninguém para recebê-los. Ao redor deles, havia sempre a neblina espessa, a penumbra indefinível. Onde o refúgio da paz, o asilo de recompensa? Eles perguntavam. E aí passaram-se longos dias de aflições em jornadas angustiosas. Depois da surpresa de não encontrar o reino dos céus como eles imaginavam, houve a revolta. E após a revolta, passou-se a queixa. E fim da queixa, veio o sofrimento construtivo e com esse surgiu a prece. Em seguida a oração, eis que aparece a resposta. Iluminado mensageiro, investidura resplandecente, desafia a sombra da planície, fazendo-se visível em alto cume. E esse anjo celeste falou uma das pessoas que estavam lá. Estamos rotos, exaustos, vencidos, nós que fomos crentes fervorosos no mundo. Onde se encontra o Redentor que não nos salva? O príncipe da luz que nos deixa em plena treva? Que desejamos? Nada mais que o prêmio da luta. Então, o preposto de Cristo, o anjo, manteve-se imperturbável, e ele considerou: a justiça divina nunca falhou no universo. Vejamos, respondei-me em sã consciência. Quando vocês estavam encarnados, amaste a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? E todos informaram ao anjo em um só tempo: não. O anjo continuou: considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? E eles responderam em resposta sincera: não. Negastes a personalidade egoística, suportastes vossa cruz e seguistes o Mestre? Não. Colocaste a vontade divina acima de vossos desejos? Fizeste brilhar em vós na terra a luz que o céu vos conferiu? E a resposta continuava sendo não. Auxiliaste vossos inimigos, orastes pelo que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram, perdoaste 70 vezes 7? E continuou perguntando: foste fiéis ao Pai até o fim?
Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Carregastes as cargas uns dos outros? E todas as respostas foram não. Então, o mensageiro de Jesus fixou benevolente gesto com as mãos e, mostrando um olhar doce, observou: se em 10 das lições do Divino Mestre não aprendestes nenhuma, com que direito invocais o seu nome? Acreditais porventura que ele nos tem ensinado algo em vão? Como interpretar o possuidor do bom livro que nunca lhe examinou as páginas? Como definir o aluno que gastou possibilidades e tempo da escola sem jamais aplicar as lições no terreno prático? E aí o mensageiro arrematou com serenidade: não percais tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do mestre de novo, antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Neste mesmo instante, o enviado tornou ao plano de onde viera. Então, o enviado foi para os planos maiores. Enquanto os peregrinos, ao invés de prosseguirem a viagem para mais alto, obedeciam ao impulso irresistível que os conduzia para mais baixo. Então, Jesus nos falava por parábolas, né? E ainda assim nós tivemos dificuldades em entender. E não só entender, como aplicar esses ensinamentos. Então, o que nós precisamos não é só entender, é atender e aplicar. Aliás, a gente tem que se lembrar que o Espiritismo fala que sem caridade não há salvação. Então, vamos ser caridosos com os outros e conosco mesmo. Conosco para que a gente possa melhorar os nossos conhecimentos e para que a gente possa transmitir esses conhecimentos para as pessoas que estão à nossa volta, dentro da nossa casa, os nossos amigos, no nosso trabalho. Então, vamos à luta. Então, agora vamos novamente fechando os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da matéria, abrindo os nossos olhos espirituais. E vamos agora fazendo as vibrações para aqueles que mais necessitam. Pedimos, Senhor Jesus, e ao plano espiritual maior, que leve os nossos melhores sentimentos, aquele amor grande e puro que temos em nosso coração, e que ele possa ser distribuído a todas as pessoas que habitam o nosso planeta Terra, para que eles tenham todos inteligência e sabedoria para escolher os caminhos necessários a seguir. Pedimos, Senhor, pelos doentes onde haja um leito de dor, que seja colocado cuidados, remédios, esperança e fé. Pedimos, Senhor, que leve nossas vibrações de amor, envolva, Senhor, com muita luz, com muito amor, todos aqueles países que estão em guerra, aos povos em guerra, aos dirigentes desses povos, para que conduzam esse povo e as suas atitudes à paz mundial e às benfeitorias para que o povo viva bem, para que possa ter alimento, segurança, trabalho, para que possa se elevar tanto na parte física quanto moral. Pedimos, Senhor, pelos dirigentes de todos os povos, de todos os países, em especial do Brasil, para que seja colocado a luz da responsabilidade do seu cargo e que eles possam trabalhar em favor do povo. Pedimos, Senhor, pelas crianças
pelas crianças do Brasil e do mundo, principalmente as crianças órfãs nos orfanatos, nas ruas, para que elas encontrem pessoas que possam cuidá-las. Pedimos por todos os professores, por todas as pessoas que cuidam de crianças, para que possam passar a elas não só os ensinamentos dos livros, mas também os ensinamentos morais. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão desesperados, pelos que não têm emprego, pelos que não têm um lar, pelos que moram nas ruas. Pedimos, Senhor, por aqueles que pensam em suicídio. Pedimos, Senhor, também por todos aqueles que estão envoltos em drogas lícitas ou ilícitas. Dai a eles força para sair desta condição. Pedimos ainda por todas as igrejas, por todas as casas de caridade, por todos os trabalhadores de bem e também por aqueles que ainda se comprazem em fazer o mal. Coloque em seus corações uma fagulha de amor que possa resplandecer e que eles possam se transformar, se modificar para o bem. Pedimos por todos os que estão encarcerados. Pedimos ainda pela Coligação Espírita Progressista, essa casa que nos acolhe, que cuida de nós, que por todas as pessoas que lá trabalham, pelos assistidos. Pedimos também, Senhor, pelos nossos lares, pelas nossas casas, pelos nossos filhos, nossos parentes, pelos nossos pais, irmãos e irmãs. E pedimos por nós mesmos a licença para que possamos ter força, vontade, coragem de aprender sobre o Evangelho, de fazer leituras edificantes, para que possamos ter vontade e força de fazermos a caridade, não só em nossa casa, como também por aqueles que nos são desafetos, e que possamos ajudar aqueles que são menos afortunados do que nós. Pedimos ao plano espiritual maior que nos proteja, que nos conduza durante toda essa semana e que possamos encontrar a oportunidade de fazermos a caridade. E que possamos estar aqui na próxima semana reunidos para mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a todo o plano espiritual que nos inspirou, que nos ajudou. Agradecemos também a todos vocês que estiveram aqui comigo realizando este Evangelho. E esperamos que possamos estar juntos na próxima semana para mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, é com muita alegria que estamos aqui terminando o Evangelho de hoje e lembrando a vocês de que a nossa casa atende a famílias assistidas e que muitas dessas famílias necessitam de cestas básicas. Então, nós pedimos a vocês ajuda para alimentos, para que a gente possa compor melhor essas cestas básicas. Então, quem puder levar algum alimento até a nossa sede, seria muito bom. Se não puder levar, pode nos ligar, pode entrar em contato conosco ou fazer algum tipo de doação em dinheiro, indicando para cestas básicas. E esse dinheiro vai ser canalizado para a compra de alimentos, para compor essas cestas básicas. Então, é com muita alegria que eu me despeço de vocês hoje e com a certeza de estarmos juntos numa próxima oportunidade. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja.